A voz áspera do sargento Rowan Castilho rasgou o silêncio elegante do Salão Aurora como uma lâmina enferrujada. Olha só para você, toda empinada nesse pano brilhante. Ele agarrou o braço dela com violência, fazendo o tecido vinho deslizar pela pele. Aposto que esse vestido vale mais do que o salário de muita gente honesta. Quem te bancou, hein? Ele a empurrou contra uma coluna de granito, o rosto colado ao dela, exalando um sorriso torto, carregado de desprezo. Seu olhar caiu sobre o decote da mulher. Ou você conseguiu isso do jeitinho que gente como você consegue as coisas. O veneno gotejou de cada palavra. O trinco metálico das algemas se fechou com um estalo seco no punho dela. Um coro abafado de susto ecoou pelas mesas de café e vitrines luxuosas ao redor. Mas ninguém ali sabia o que estava prestes a acontecer, porque Rowan não percebeu o brilho gelado que cruzou os olhos dela. Ele não viu o cálculo. Ele não viu o aviso. Ele não viu que não estava algemando uma vítima, mas alguém muito mais perigosa. Ele não sabia que tinha acabado de capturar a caçadora. A história estava só começando. E antes de continuar, de onde você acompanha esse caso hoje? Já deixa o like para ver esse policial corrupto provar do próprio veneno. O sol da tarde atravessava a cobertura de vidro do Salão Aurora, derramando uma luz dourada sobre o chão de granito claro. Era um templo do luxo, onde os sons eram suaves demais para serem reais. Sacolas caras esfregando, saltos polidos, conversas ensaiadas, perfumes caros brigando entre si pelo ar. Para Lisandra Holt, agente federal conhecida pela precisão fria, aquele dia deveria ser um respiro. 6 meses seguidos de operações clandestinas, 6 meses sem dormir direito, 6 meses sem viver. Ali, pela primeira vez, ela não era a operadora Holt, era só Lisandra. Escolhera sua roupa não por estratégia, mas por indulgência. Um vestido de seda vinho, fluido como água escura, abraçava seu corpo com uma elegância que ela raramente se permitia. Sua pele retinta brilhava sob a luz intensa. O único acessório era um relógio de titânio discreto, mas com um mecanismo mais complexo que muitos computadores. Lisandra caminhava entre boutiques com a tranquilidade de quem observa o mundo sem pressa. Suas mãos deslizaram por bolsas artesanais e ela sorriu sozinha, analisando um par de saltos absurdamente altos. Até que algo mudou. A harmonia do ambiente desajustou. Uma vibração errada, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Seu treinamento acendeu como um interruptor. Ela ergueu o olhar para o pavimento superior e então o viu. O sargento Rowan Castilho, do Departamento de Segurança Urbana, acompanhado do jovem cabo Felix Monroe. Uniformes azul escuros destoavam do brilho das lojas. Castilho era todo volume, raiva e arrogância comprimida. Seus olhos varriam o salão com fome, não de justiça, mas de alvo. Um alerta havia sido registrado minutos antes. Um gerente de joalheria alegou comportamento suspeito. Nada novo, mas nas mãos erradas sempre virava tragédia. Castilho encontrou o que procurava. E caminhou até Lisandra com a pressa de quem já havia decidido o final, sem saber que estava prestes a perder o controle da própria narrativa. O chamado que chegara à central falava de um suposto furto.
Um item pequeno, extremamente caro, possivelmente levado por uma mulher negra, bem vestida e agindo de forma suspeita. Era uma descrição tão absurda que qualquer profissional equilibrado trataria com prudência. Mas o sargento Rowan Castillo não era equilibrado. Para ele, era autorização. Suas pupilas varreram a multidão. Um senhor branco com um terno italiano impecável, uma empresária loira ignorando uma jovem latina sobrecarregada de sacolas, um casal asiático discutindo em voz baixa, e então ele viu o vermelho profundo, o vestido de Lisandra Holt. Foi como um soco na alma do policial. O olhar dele subiu da seda até o rosto dela, e depois caiu para o decote, com lentidão quase ofensiva. Em sua mente, tudo se encaixou. A descrição vaga encontrou uma vítima perfeita. Perfeita demais para alguém contaminado por preconceitos. Uma mulher negra, linda, elegante, em um ambiente onde, mesmo sem admitir, ele acreditava que ela não deveria estar. Ela era o prego, ele, o martelo. Lisandra percebeu o olhar queimando sua pele, e em vez de desviar, o encarou por um segundo longo demais, calculado, firme, desafiador. Ela conhecia aquele tipo de olhar. Um coquetel de ressentimento, suspeita e aquele desejo torto que ela aprendera a identificar em criminosos, informantes, e sim em outros homens de uniforme. Então ela fez algo simples, mas poderoso. Virou-se de costas e continuou examinando os sapatos, como se ele fosse irrelevante. Era um desafio silencioso. Venha, dê o primeiro passo, mostre o que você é. A lei supostamente estaria do lado dela, mas Lisandra sabia como o mundo funcionava. Sabia como a lei mudava de forma, dependendo de quem a segurava. O som pesado das botas ecoou sobre o granito antes que ele chegasse ao seu lado. Ele nem fingiu educação. Não pediu licença, não se apresentou. Invadiu seu espaço como quem finca bandeira num território inimigo. Interessante, murmurou Rowan, para que todos ao redor ouvissem. Muito interessante mesmo. Lisandra virou-se devagar, a expressão cuidadosamente montada. Educada, surpresa, completamente profissional. Um disfarce que ela vestia tão bem quanto o vestido de seda. "Posso ajudar, oficial?" perguntou com voz firme, limpa de tremor. O olhar dele a percorreu outra vez, desta vez com desprezo explícito. "Recebemos uma denúncia de furto." Sua mão repousou de propósito na coronha da arma. A suspeita bate com a sua descrição. Lisandra arqueou uma sobrancelha com elegância. "Minha descrição? Poderia detalhar, por favor?" O pedido era uma cobrança de profissionalismo que ele não tinha para oferecer. Rowan riu, um riso curto, irônico. "Acho que detalhei o suficiente." Os olhos dele foram novamente ao vestido, demorados, ofensivos. "Você vem comigo. Vamos resolver isso longe dessas vitrines." O estômago de Lisandra se contraiu, não de medo, mas de cálculo. Era ali, o ponto sem retorno. O momento em que um encontro banal podia virar tragédia. Ela viu isso no maxilar dele, estufado de arrogância, e no brilho predatório que acendeu em seus olhos. Rowan não estava investigando nada. Estava encenando, transformando-a em personagem involuntária da sua narrativa de poder. Atrás dele, o jovem cabo Felix Monroe se remexeu. Seus olhos iam de Lisandra para o sargento vacilando. Ele conhecia Rowan, sabia da reputação, sabia que aquilo era errado, e seu silêncio gritava.
Vamos conversar num lugar discreto, disse Rowan, apontando com um gesto de queixo para um corredor de serviço. O tom insinuava que ela não tinha escolha. Receio que isso não será necessário, sargento, respondeu Lisandra ainda calma. Estou aqui à vista de todos e posso responder qualquer pergunta exatamente onde estamos. Ela abriu as mãos para mostrar que não carregava compras, objetos, nada. A menos que o senhor tenha alguma acusação específica, claro. Cada palavra era um registro, um tijolo na construção da defesa futura. Ela estava documentando mentalmente o tempo, o local, a falta de motivo plausível. Foi aí que o rosto de Rowan mudou. Sua calma, sua inteligência, sua firmeza. Ele interpretou tudo como afronta. Ah, a espertona. Ele sorriu, mas sem humor. Advogadinha, né? Achando que esse pano caro te coloca acima das regras. Pessoas como você. As palavras pairaram pesadas, tóxicas, como fumaça de incêndio. Ali estava a verdade de Rowan. Ele não via uma pessoa, via um estereótipo que podia esmagar para inflar o próprio ego. Documento, ordenou ele, estendendo a mão como quem exige obediência, não identificação. Com um movimento lento, deliberado, quase coreografado, Lisandra alcançou a pequena bolsa. Cada gesto calculado, suave, sem ameaça. Mas o sargento já havia interpretado tudo como ameaça. E a tragédia que ele mesmo estava criando estava prestes a estourar. O sargento Frank Rowan interpretou cada gesto de Lisandra através do filtro torto que moldava sua visão de mundo. Para ele, a serenidade dela era insolência. A bolsa luxuosa era a prova de algum tipo de ganho proibido. Quando Lisandra retirou a carteira, entregou sua habilitação com elegância. Rowan arrancou o documento dos dedos dela, como quem toma algo de um suspeito perigoso. Ele leu o nome em voz baixa, mastigando as sílabas. Lisandra Holt. O olhar dele desceu para o endereço recém-atualizado, um dos condomínios mais caros da cidade. Vista Royale, hein? Murmurou, carregando a frase com veneno. Deve ser bom morar nesse palácio. Ele nem olhou para ela quando estendeu o documento ao cabo Monroe. Corre isso, procura mandado. Tudo era uma pescaria, um abuso descarado. Os dois sabiam que o histórico dela era limpo como vidro recém-polido. Lisandra inspirou fundo, o autocontrole vibrando dentro dela. Sargento Rowan, disse com voz baixa, abandonando a cordialidade e assumindo uma firmeza cortante. O senhor já verificou minha identificação e não possui suspeita razoável para continuar essa abordagem. Isso caracteriza detenção ilegal. Ela não estava citando leis, estava advertindo, oferecendo a ele uma chance de recuar antes de destruir a própria carreira. Mas mencionar o termo detenção ilegal foi como jogar pólvora num incêndio. O rosto dele inchou de fúria, adquirindo um tom manchado e grotesco. Você vai me ensinar meu trabalho? Cuspiu as palavras. Eu decido o que é crime aqui. Ele se aproximou tanto que ela sentiu o cheiro azedo do café que ele havia tomado cedo demais. Você está num lugar que não deveria estar, com um vestido que você não poderia pagar, e agora quer bancar a advogada. A voz dele elevou-se, atraindo olhares, celulares erguidos, curiosos surgindo como mariposas diante de uma chama. Eu defino o que é suspeito, rosnou, e você está brilhando como um sinal de alerta. Atrás dele, Monroe finalmente ergueu o rádio, visivelmente desconfortável. Despacho está lento, sargento. Vai demorar. Rowan sorriu.
Foi o sorriso mais cruel que Lisandra já viu. Ótimo, então você fica comigo até lá. A tensão apertou o ar. O shopping, com seus corredores de luz suave, parecia agora um palco prestes a ruir. Lisandra permaneceu imóvel, imponente. Uma estátua de dignidade envolta em vermelho escarlate, e aquela dignidade era uma afronta para o sargento. "Acabou a brincadeira!" explodiu ele. "Vem comigo agora!" Ele estendeu a mão para agarrar o braço dela. O treinamento do FBI gritou dentro de Lisandra, instintivo, afiado, pronto para reagir. Bastava um único movimento e ela o teria no chão, mas essa não era a missão. A missão era resistir, ser o espelho que refletiria o abuso. Permitir que ele cavasse o próprio buraco, centímetro por centímetro. "Não consinto com essa detenção", disse ela alto para que os celulares registrassem. "Não estou resistindo, mas estão me mantendo aqui sem motivo legal. Isso ficaria gravado para futuros tribunais. Para Rowan era provocação. Resistência." Ele mordeu a palavra. "É disso que eu estou vendo." Os dedos dele se fecharam no braço dela com força desnecessária, arrancando-a do equilíbrio. A seda do vestido repuxou, ameaçando rasgar. Um murmúrio horrorizado passou pelo público. "Sargento, talvez..." Monroe tentou, a voz trêmula. "Talvez devêssemos esperar a central." "Ela está resistindo à prisão", gritou Rowan, ignorando o parceiro. "Segura o outro braço dela!" Monroe congelou. A hesitação dele foi tudo que Rowan precisava para ir ainda mais longe. Com brutalidade irracional, ele torceu o braço de Lisandra para trás, empurrando-o para cima num ângulo impossível. A dor explodiu como um raio. Um gemido escapou dos lábios dela, o primeiro rompimento na muralha de autocontrole. E Rowan apreciou aquilo. Saboreou. "Finalmente cooperando", sussurrou com um sorriso de triunfo. Ele puxou as algemas e o som do metal ecoou alto no silêncio carregado. O estalo da primeira trava sendo fechada parecia um tiro dentro do shopping. Rowan apertou com força deliberada, a ponto de o metal morder a pele dela. Um traço fino e quente de sangue escorreu pelo pulso de Lisandra. Ele repetiu o gesto no outro pulso, puxando o braço dela para trás de forma cruel. Agora ela estava algemada, braços presos atrás do corpo numa posição excruciante. Ele a empurrou em direção ao corredor principal, exibindo-a como um troféu diante dos celulares. "Escolheu o dia errado para bancar a rainha", murmurou no ouvido dela. "Aqui, nesse território, sou eu quem manda." Lisandra, mesmo humilhada, mesmo ferida, manteve uma única coisa intacta, a cabeça erguida. E essa imagem, a mulher de vermelho, algemada, sangrando, mas inquebrada, incendiaria o mundo em poucas horas. Ele queria mais do que uma prisão, queria um espetáculo. Queria humilhar, esmagar, transformar alguém que julgou altiva demais em um troféu da própria brutalidade. A necessidade dele não era manter ordem, era sentir poder. Quando apertou os dedos no braço dela, arrastando seu corpo algemado pelo corredor estreito, aquilo não era um procedimento, era um ritual torpe, primitivo, movido pela tentação do domínio. "Anda", rosnou ele, puxando-a para frente como se fosse um animal capturado. "O show acabou, circulando pessoal, nada para ver." Mas ninguém se movia. As pessoas ficaram paradas, suas câmeras erguidas como tochas modernas, filmando cada passo daquela marcha forçada.
Os olhos de todos acompanhavam a cena, chocados, mas a multidão não tinha ideia do que realmente estava acontecendo ali. Porque enquanto o corpo dela ardia, a mente trabalhava com precisão cirúrgica. Ela estava gravando tudo, não com um celular, com a cabeça, como quem arquiva um crime em tempo real. Frank Miller, 714. Parceiro, Lucas Barrett, 822. Horário da detenção, 14h32. Força desnecessária, agressão física, prisão sem justificativa, testemunhas múltiplas, gravações múltiplas. Ele pensava estar a colocando em uma jaula, mas era ele quem estava andando direto para dentro da armadilha. Quando enfim a empurrou para o corredor técnico, frio, úmido, cheirando a produto químico e caixas velhas, o brilho da galeria ficou para trás. O mármore desapareceu. O glamour sumiu. Ali só restava concreto, ferro e o eco dos passos dele. A porta da sala de vigilância se fechou às suas costas com um estalo pesado, abafando o burburinho da multidão. Pequena, sem janelas. Uma mesa presa à parede. Monitores em preto e branco mostrando corredores vazios. A câmara onde segredos sujos se escondiam. Era o território dele, e o ego dele inflava como se cada parede tatuasse seu nome. Aqui não tem seda, né? Ele debochou, empurrando-a para a cadeira fria. Aqui é o mundo real. As algemas mordiam a pele dela. O pulso já latejava, mas seus olhos permaneciam serenos. O jovem Barrett ficou parado junto à porta, pálido, segurando o próprio nervosismo como quem segura o fôlego diante de um animal selvagem. Ele sabia que aquilo estava errado, mas não ousava dizer nada. "Pode esperar lá fora", Miller ordenou sem sequer olhar para ele, e Barrett saiu quase tropeçando, fechando a porta atrás de si com um clique leve, mas que soou como um selo de condenação para ambos. Agora era só os dois. Miller começou a andar pela sala como quem cerca presa ferida. O sorriso dele era torto, cheio de desprezo, alimentado pela sensação de que tinha vencido. "Vamos lá", ele disse, apoiando as mãos num ponto da mesa e inclinando-se em sua direção. "De novo, o que uma mulher como você está fazendo num lugar desses? Não me diga que trabalha aqui. Serviço pesado, talvez. Faxina, nada além disso." Cada palavra era cuspida como um fato, como se a vida dela coubesse dentro dos preconceitos dele. Ela continuou muda. Silêncio absoluto. Um silêncio que o irritava mais do que qualquer resposta poderia irritar. "Ah, então agora ficou muda?" Ele provocou, rindo baixinho. "Antes tinha resposta para tudo. Agora não tem mais nada para dizer?" Ele abriu a bolsa dela, jogada sobre a mesa após a revista superficial. Chaves, carteira, um batom fino, detalhes que ele tratou como lixo. Então encontrou o que não deveria ter encontrado tão cedo, a carteira de identificação. Ele abriu, olhou e congelou. Agência Federal de Investigações. Agente Federal Lina Carver. Por 2 segundos o rosto dele rachou. Confusão, dúvida, medo. Mas veio o desprezo mais rápido. Ele jogou o documento de volta na mesa, como quem devolve algo sujo. "Sério mesmo?" Ele zombou. "Isso é falsificação, né? Tão boas ultimamente?" "Admito." Ele não fazia ideia, não tinha entendido nada ainda, mas estava prestes a entender. E quando entendesse, seria tarde demais. Para ele, a acusação imaginária era evidente. Fingir ser agente federal, acompanhado de resistência e furto, tudo inventado. A cegueira dele era tão densa que se tornava quase uma parede. Ele não enxergava a realidade, não queria enxergar.
Na lógica distorcida daquele homem, uma mulher negra jamais poderia deter qualquer autoridade legítima. Ele construía narrativas próprias, tijolo por tijolo, até que a mentira ficasse tão enorme que ele mesmo acreditasse. Então, continuou o ataque. Uma enxurrada de insultos, uns carregados de racismo, outros de misoginia, outros apenas imundos, todos vomitados com a segurança de quem acredita que nunca será responsabilizado. Ele comentou sobre o corpo dela, sobre o vestido, sobre o suposto lugar de onde ela vinha. Cada frase era um golpe sujo, mas Lina, a verdadeira agente, a mulher que ele jurava ser uma farsante, já não escutava o conteúdo. Escutava apenas o ritmo, o padrão, o ódio puro e cru. Cada sílaba dele era arquivada, rotulada e armazenada. Enquanto ele falava, ela finalmente teve a brecha que precisava. Com um leve giro do tronco e uma flexão ensaiada dos dedos, seus polegares alcançaram a lateral do relógio de platina, discreto, sem ostentação, mas carregado de tecnologia. 2 toques precisos. O alerta silencioso partiu imediatamente para o centro de comando da Divisão Leste. Código de emergência para agentes sob coação. Transmissão criptografada. Localização exata. Autorização automática para mobilização avançada. A cavalaria já estava vindo. Agora, ela só tinha que resistir até o socorro chegar. Miller, frustrado com o silêncio dela, um silêncio que o desarmava, que o expunha, que o irritava, bateu a mão sobre a mesa com força. O som estourou na sala pequena, ecoando como um tiro calado. Beleza, rosnou. Quer pagar de durona? Vai ver o quanto aguenta depois de dormir numa cela. A arrogância dele começava a esfarelar, substituída pela impaciência de quem sabe que terá que falsificar papéis, inventar versões, criar justificativas. Um trabalho que exigia mais cérebro do que ele possuía. Você tem direito a uma ligação, disse ele apontando para o telefone encardido preso à parede. Melhor escolher bem. Liga para o seu fornecedor, para o seu cafetão, sei lá. Essa é sua última chance de ser alguém antes de ir para o central. Ele a puxou pelo braço, guiando-a até o aparelho. As algemas transformavam o simples ato de erguer o telefone numa tortura. Ela pensava rápido. Não podia ligar para a família. Não podia ligar para um advogado. Levaria tempo demais. Aquele telefonema tinha outro propósito. Era a segunda etapa da autenticação federal. Ela digitou os números lentamente, dedo por dedo, seguindo a sequência memorizada anos antes. Linha segura. Trânsito direto para a base estratégica de Quântico. Uma rota que cortava sistemas locais e torres comuns. O telefone chamou uma única vez. Operações, respondeu uma voz neutra, sem apresentação, sem identidade. Era o som da máquina federal acordando. Lina respirou fundo. Código Hélios. Autorização 819. Operadora Carver reportando sob coação. Protocolo de cascata iniciado. Localização confirmada. Aguarde instruções. Ainda segurando o telefone, ela manteve o rosto estável. Nenhum tremor. Nenhuma emoção. Nenhuma concessão para Miller. Do outro lado da sala, ele riu. Ele ouviu. Mas não entendeu. Para ele, era só um amontoado de frases inventadas, gírias de rua, códigos de gangue, ou quem sabe uma tentativa patética de impressionar. Protocolo de cascata? Zombou. Nome de droga, ou seu nome de palco. Ele não sabia que aquele código não chamava apenas ajuda, convocava o estado inteiro. Era acionado quando uma polícia local se tornava hostil ou contaminada. Mobilizava diretorias, fazia promotores suspenderem processos, acendia alertas em Washington.
Ele tinha acabado de acionar, sem saber, uma força capaz de desmontar carreiras, departamentos inteiros e anos de corrupção. Quando ela colocou o telefone de volta no gancho, a sala mergulhou em um silêncio pesado, um silêncio que precede tempestades. Miller ainda sorria. Ele acreditava ter vencido, acreditava ter quebrado alguém. Não sabia que estava vivendo os últimos minutos de sua autonomia. Ele a empurrou novamente para a cadeira de metal e, com uma presunção quase infantil, tirou do bolso um formulário amassado. Pronto, vamos lá. Ele estalou a caneta. Começando, agressão contra policial, resistência e... claro, fingir ser agente federal. Era a última vez que ele pronunciaria essa frase com autoridade, porque os passos que estavam prestes a entrar naquele corredor não eram de seguranças do shopping, e sim de autoridade real. A dele estava acabando. E nem ele podia imaginar como rápido seria. A caneta dele riscava o papel com violência, como se cada traço fosse uma tentativa desesperada de transformar mentira em verdade. Ele inventava sem parar uma história falsa onde ele era o herói injustiçado, e Lina era uma criminosa agressiva que precisava ser contida. Ele anotava que ela havia gritado, que o havia empurrado, que tinha tentado fugir. Cada palavra era um tijolo a mais no muro de fantasia que ele construía para se proteger. Lina observava tudo com o rosto calmo, quase sereno. Por dentro, entretanto, ela apenas registrava o que já sabia. Ele estava se afundando sozinho. Câmeras espalhadas pelo centro comercial haviam gravado absolutamente tudo. Testemunhas tinham filmado cada segundo. A verdade já estava preservada, muito antes da caneta dele tocar o papel. Mais alguns minutos e a realidade iria atropelar aquele relatório forjado. Foi então que um som seco sacudiu a sala. Uma pancada forte na porta metálica. Miller ergueu a cabeça irritado. O que é agora? Rosnou. A porta se abriu só o suficiente para a cabeça do gerente do centro comercial aparecer. Um homem baixo, magro, com um terno que parecia 2 números maior que o necessário. O nome no crachá era Dalton. Frank. A voz dele tremia. Eu preciso falar com você. Agora. Estou ocupado, Dalton. Isso pode esperar 5 minutos? Não pode, respondeu ele, entrando devagar, como se estivesse entrando numa sala cheia de explosivos. O suor brilhava na testa dele. Os olhos do gerente percorreram a sala, Lina algemada, Miller segurando o formulário. Era impossível não perceber o desconforto. Eu recebi uma ligação na minha linha privada, disse Dalton, engolindo seco. Miller bufou. O prefeito reclamando do fluxo de carros de novo? A resposta veio como um sussurro tenso. Não, é do escritório federal, o diretor regional. Ele sabia que ela estava aqui. Disse o nome dela, sua função. E Frank, ele não estava perguntando nada. Ele me ordenou que ela fosse liberada imediatamente. As palavras flutuaram no ar. Diretor regional. Sabia quem ela era. Ordem direta. A mão de Miller parou no meio do movimento. Por um instante, só um, minúsculo. A máscara dele trincou. Lina viu. Ela sempre via. Isso é blefe, murmurou ele, tentando recuperar o tom arrogante. Devem ser os amiguinhos dela tentando me intimidar. Dalton balançou a cabeça, horrorizado. Frank, ele descreveu exatamente quem você deteve, deu o nome completo dela, cargo e até a divisão onde ela trabalha. Ele disse textualmente que se ela não tiver acesso imediato e irrestrito, ele fecha este complexo inteiro com um mandado federal.
10 minutos. Foi o que ele me deu. O nome ecoou na sala. Agente Especial Carver. Aquilo que Miller havia zombado. Aquilo que ele havia chamado de teatrinho. De repente, tinha peso. Muito peso. Ele olhou para Lina como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não como uma ameaça física, mas como uma força institucional capaz de virar a vida dele ao avesso. Ela mantinha o mesmo semblante tranquilo, mas agora esse silêncio parecia outra coisa. Uma certeza fria de que o mundo dele estava acabando. Dalton saiu apressado, quase tropeçando, feliz por escapar daquela sala. Miller ficou sozinho com ela e com o medo crescendo por baixo da arrogância. Antes que ele pudesse dizer uma única palavra, o rádio dele explodiu em chiados. Todas as unidades próximas ao Centro Aurora. Vários SUVs pretos sem identificação entrando pela ala norte. Placas federais. Código 3. Aproximando-se sem responder aos alertas. Procedam com extrema cautela. O sangue dele pareceu congelar. Não era blefe. Eles estavam no prédio. A chegada não foi uma simples entrada. Foi praticamente uma tomada de território. Quatro SUVs pretos foscos deslizaram pelo estacionamento como predadores silenciosos. Pararam atravessados em frente à entrada principal, bloqueando tudo. As portas abriram ao mesmo tempo. Lá saíram 8 agentes, não uniformizados, mas vestidos com ternos escuros impecáveis, postura rígida, movimentos calculados. Nenhum ergueu a voz. Nem precisavam. O homem que liderava o grupo avançou com passos longos. 40 e poucos anos, expressão inabalável, olhar que parecia atravessar paredes. Diretor de Operações Especiais, Adrian Mercer. Ele caminhava não como quem entra num shopping, mas como quem assume uma zona hostil. A equipe se espalhou ao redor dele numa formação precisa, cada um cobrindo um setor. Seguranças do shopping, percebendo o que acontecia, simplesmente desapareceram das portas. Evitar confusão parecia mais seguro. Mercer apenas disse: "Onde está a sala de detenção?" A resposta era irrelevante. Ele já sabia o caminho. O corredor que levava até Miller e Lina começou a tremer com o avanço silencioso do esquadrão. E pela primeira vez, desde que tudo começou, Miller sentiu medo real. O silêncio cortante da sala de vigilância foi quebrado apenas pelo arrastar nervoso da caneta de Rian Cortés contra o papel. Ele rabiscava frases rápidas, agressivas, como se cada letra fosse uma arma para salvar sua própria pele. Criava uma história falsa, com a mesma facilidade com que respirava. Dizia que a mulher tinha sido hostil, que o empurrou, que gritou e ameaçou. Um enredo imaginário onde ele aparecia como um herói valente, enfrentando uma criminosa descontrolada. À sua frente, Lina Serrano permanecia imóvel, observando tudo com um olhar calmo e insondável. Não havia raiva, não havia medo, só uma serenidade que dizia mais do que 1000 palavras. Cada mentira que ele escrevia era apenas mais um passo rumo ao precipício. E ela sabia disso. Os celulares dos clientes, as câmeras de alta definição espalhadas por todo o centro comercial, tudo já registrava a verdade. O documento que ele preenchia ali, com aquela segurança tola, não passava de ficção barata. Quando ele estava no meio da narrativa inventada, a porta foi atingida por um impacto seco, forte o bastante para fazê-lo soltar a caneta.
Que foi? Ele disparou, irritado pela interrupção. A porta se abriu só um pouco e o gerente do local, Eduardo Palladini, enfiou metade do corpo para dentro. Suor escorria pelas têmporas dele e o rosto estava pálido como papel. Rian, a gente precisa conversar agora. Não pode esperar? Rosnou o policial, cheio de si. Eu estou ocupado. Não pode. O gerente entrou completamente, lançando um olhar rápido para Lina algemada e para o policial de semblante agressivo. Ele engoliu seco antes de continuar. Acabei de receber uma ligação, na minha linha privada. Deixa eu adivinhar, ironizou Rian. Reclamação sobre o estacionamento? Não. Eduardo aproximou-se ainda mais, quase sussurrando. Era da Divisão Federal de Inteligência, o diretor regional. Ele falou seu nome. Ele sabe quem a senhora é. E o Daisley respirou fundo. Ele disse que se ela não for liberada imediatamente e se o acesso dos agentes não for liberado em 10 minutos, ele vai conseguir um mandado para isolar o prédio inteiro. A caneta de Rian caiu da mão. Pela primeira vez, a expressão dele vacilou. Isso é blefe, disse, tentando manter a postura, mas a voz falhou. É gente tentando causar. Acho que não, murmurou o gerente. Ele sabia detalhes demais. E parecia alguém que poderia ordenar uma operação militar sem levantar da cadeira. O nome falso de Lina pairou no ar como uma sentença. De repente, a sala pareceu pequena demais e o oxigênio insuficiente. Rian voltou a encarar Lina. A tranquilidade dela agora tinha outro peso. Não era desafio, era certeza. Seu reinado improvisado estava ruindo. E então veio o anúncio no rádio. Unidade Alfa. Atenção total. Múltiplos veículos pretos com placas federais aproximando-se da entrada oeste. Código 3. Não estão respondendo aos avisos, repetindo, aproximação federal em força. O sangue de Rian gelou. Não era blefe. Eles estavam ali. O estacionamento do centro comercial tremeu com a chegada dos veículos. 4 SUVs pretos, janelas espelhadas, estacionaram atravessados como se estivessem tomando o território. Porque estavam. Nenhum deles tinha sirenes. Não precisavam. A presença bastava. As portas abriram simultaneamente e 8 agentes emergiram como sombras projetadas pela própria lei. Ternos escuros, passos sincronizados, calmaria predatória. À frente deles caminhava o diretor regional. Caio Montenegro, um homem de olhar tão frio quanto pedra polida e postura de quem nunca ouvira a palavra não. Ele entrou no prédio como se fosse dele. No corredor estreito da sala de segurança, o barulho de botas e ordens rápidas ecoou. Antes que Rian pudesse reagir, a porta foi arrebentada com um golpe violento. 2 agentes surgiram na abertura, altos, rígidos, impassíveis, e logo atrás deles, Caio Montenegro. Ele precisou de apenas 1 segundo para entender toda a situação. Seu olhar percorreu a mesa com o relatório falso, as algemas apertadas nos pulsos feridos de Lina e, finalmente, o rosto pânico de Rian Cortez. Policial Cortez, disse Caio, com uma voz que parecia pesar toneladas. Sou o diretor regional Montenegro. Você tem 5 segundos para retirar as algemas da minha agente, ou eu mesmo o prendo por sequestro, falsificação e violação federal de direitos garantidos por lei. O chão sumiu sob os pés de Rian. Ele tentou mexer as mãos, mas os dedos tremiam descontroladamente.
O agente ao lado dele suspirou, pegou a chave com calma cirúrgica, ajoelhou-se diante de Lina e a libertou como se lidasse com algo sagrado. Quando os punhos dela ficaram livres, marcas profundas e arroxeadas revelaram toda a brutalidade que ela havia suportado. O olhar do agente endureceu num instante. Havia fúria ali, fria, silenciosa, mortal. Relatório, agente Serrano. Pediu Montenegro sem tirar os olhos de Rian. Contusões, possível lesão no ombro, abuso físico e verbal desde o início. Respondeu ela firme. A prioridade é isolar provas. O relatório falsificado está íntegro. As câmeras do centro comercial precisam ser espelhadas agora. Já estão sendo, respondeu o diretor. E este homem, ele encarou o policial como se fosse um objeto quebrado. Não vai sair daqui sem que eu queira. Rian foi desarmado peça por peça. Arma, distintivo, rádio, colete. Cada objeto retirado era um capítulo arrancado da falsa autoridade que ele tentara exercer. No final, restou apenas um homem frágil, sentado na mesma cadeira onde antes tentara humilhar alguém muito acima dele. A maré tinha virado, e ninguém ali tinha dúvidas sobre quem comandava agora. Décadas, completou Maia, a voz firme como aço temperado. Ela não precisava levantar o volume. A verdade, quando revelada assim, falava por si. O silêncio que tomou a sala era pesado, quase sólido. Somente o som constante dos servidores do FBI e o clique ocasional de um agente trocando arquivos quebravam o ar carregado. Reynolds deslizou um documento para mais perto, iluminado pela luz azulada dos monitores. Tudo isso aqui, isso não é descuido, não é incompetência, é política interna, é proteção mútua, é uma cadeia inteira de abusos acobertados. Os olhos de Maia cintilaram. A corrupção deixou de ser um erro individual, virou método. Um agente surgiu à porta segurando um tablet. Chefe, conseguimos acesso total ao backup criptografado do Wallace. Não só e-mails, todo o servidor pessoal dele. Reynolds ergueu uma sobrancelha. Alguma coisa relevante? O agente respirou fundo, como alguém prestes a largar uma bomba. Sim, senhor. Encontramos conversas com membros do Conselho Municipal. Textos sobre garantir números positivos para justificar orçamento. Pressão para aumentar prisões em bairros específicos. E tem mais. Ele girou o tablet para Reynolds e Maia. O que estava na tela não era apenas corrupção, era estratégia, tabelas, metas, relatórios. Uma verdadeira planilha de caça, calculando o impacto de patrulhamento direcionado em comunidades específicas. Tudo assinado digitalmente pelo sargento Wallace. Maia apoiou as mãos na mesa, ainda doloridas, mas firmes. Eles institucionalizaram o abuso. Pior, completou Reynolds, eles lucraram com ele. O agente técnico continuou. E encontramos gravações de rádio internas. Wallace dava ordens diretas para ignorar denúncias contra Miller. Em uma delas, ele diz literalmente, ele é meu pitbull, deixem-no morder. Davis, sentado num canto, empalideceu ainda mais. Meu Deus, eu ouvi essa frase. Eu achei que era só jeito de falar. Reynolds olhou para ele fixo. Você sabia que tinha algo errado, mas deixou passar. Davis abaixou a cabeça. Eu tinha medo do Wallace, medo de perder minha carreira, medo de ser transferido para o setor que todos evitam. Eu fui covarde.
Maya se aproximou, a postura impecável, a autoridade pulsando no ar. A covardia não te absolve, Davis, mas sua cooperação agora pode impedir que esse sistema continue destruindo vidas. Davis respirou fundo, lutando contra a vergonha. Eu quero ajudar, quero contar tudo. Reynolds assentiu. Então comece descrevendo como Wallace escolhia quem perseguir. Enquanto Davis falava, revelando detalhes sombrios, esquemas, diálogos de bastidores, os agentes ao redor digitavam sem parar. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça que expunha anos de manipulação dentro da polícia de Oak Ridge. De repente, outro agente entrou apressado na sala, segurando um fone. Chefe, acabou de chegar confirmação do Departamento Estadual. Wallace está tentando sair da cidade. Aparentemente, ouviu rumores de que o FBI está aqui. Os olhos de Reynolds se estreitaram. Ele não vai a lugar nenhum. Maya cruzou os braços, a dor do ombro ignorada pela adrenalina. Ele está correndo porque sabe exatamente o que fez, e sabe que agora não há mais onde se esconder. Reynolds deu um passo à frente, sua postura mudando para comando total. Equipe Alpha, interceptação. Quero bloqueios em todas as saídas ao norte. Bravo nos carros. Charlie, coordenação com o Estado. Ele não passa da fronteira. O corredor inteiro se encheu de movimento, como um enxame de precisão cirúrgica. Agentes pegavam coletes, sincronizavam rádios, carregavam kits. Maya ajeitou o vestido rasgado, transformando-o em algo quase simbólico. A marca física de uma injustiça que, naquele instante, estava prestes a ruir por completo. Vou com vocês, disse ela. Reynolds olhou para seus pulsos machucados, depois para seus olhos firmes. Você tem certeza? Você acabou de... Ela o interrompeu com serenidade feroz. Eu comecei isso, e vou terminar. Reynolds não discutiu, apenas assentiu. Então, vamos caçar o homem que achava que estava acima da lei. E pela primeira vez naquele dia, Maya sentiu algo que havia perdido horas antes no chão frio daquela sala de segurança. O controle. Muito tempo havia se passado desde a prisão do policial que atacara Maya. O caso, que começara como um único ato de brutalidade, havia se transformado em algo muito maior. Um mergulho profundo numa rede de corrupção que se espalhava como raízes podres por cada canto da instituição. Agora, eles não estavam apenas derrubando um homem. Estavam desmontando um ecossistema inteiro. A sala de audiências federal, revestida de madeira escura e polida, brilhava sob a luz suave do teto. O ambiente era denso, pesado, como se cada pessoa ali tivesse consciência de que aqueles minutos seriam históricos. 6 meses haviam se passado desde o ataque na galeria. Na mesa da defesa estavam 2 homens irreconhecíveis, o ex-policial Ethan Miles e o ex-sargento Gregory Harlow. Sem o uniforme, sem a postura autoritária, sem o brilho de poder que antes usavam para intimidar. Estavam abatidos, pálidos, como prédios demolidos mantendo apenas a fachada. Miles não parava de mexer as mãos, incapaz de sustentar o olhar do júri. Harlow permanecia rígido, tentando manter uma dignidade que já não existia. Do outro lado, Maya entrou. Não mais a mulher brutalizada daquele dia. Agora, ela era a agente especial Maya Torres, impecável em um terno escuro, o cabelo preso com precisão militar, a postura firme, imponente, impossível de ignorar. Quando ela levantou a mão para jurar dizer a verdade, o silêncio pareceu se curvar.
A promotora federal, Helena Sarmiento, conhecida por destruir corrupções estruturais com a precisão de um bisturi, iniciou. Agente Torres, por favor, descreva ao júri os acontecimentos do dia 14 de maio deste ano. Maia não dramatizou. Não tentou sensibilizar. Cada palavra era objetiva, clara, afiada. Ela contou sobre seu dia de folga, sobre a ocorrência vaga de furto, sobre o policial Miles se aproximando com hostilidade antes mesmo de formular qualquer pergunta legítima. Desde o primeiro segundo, explicou ela, ficou evidente que não havia uma investigação em curso. Havia um alvo. E esse alvo era eu. Quando falaram as palavras mostrar evidências, a promotora acionou o telão. O vídeo da câmera de vigilância tomou a tela. A sala ficou muda. Todos viram a abordagem brutal, sem provocação. Viram o sorriso cruel de Miles, ouviram as palavras racistas, testemunharam a torção violenta no braço de Maia, a força desnecessária, os insultos. Era impossível desviar o olhar. Em seguida, Helena exibiu o relatório oficial de Miles, ao lado da transcrição do áudio capturado pelo sistema de segurança. As mentiras saltavam como queimaduras recentes. A narrativa falsa dele, alegando ter sido ameaçado por Maia, se desintegrava diante da realidade visual. Quando chegou a vez da defesa interrogar, o advogado tentou a velha estratégia. Agente Torres, não é verdade que você provocou meu cliente? Que usou uma postura confrontadora? Maia olhou para o júri, não para ele. Eu apenas exerci direitos constitucionais e fiz isso com calma. O vídeo mostra exatamente isso. O advogado insistiu. Você poderia ter se identificado como agente federal, poderia ter evitado tudo. Meu trabalho não determina meu direito de ser tratada com legalidade. Eu poderia ter sido babá, faxineira, estudante ou médica. Nada justificaria o que ele fez. A lei não exige que eu mostre credencial para ser tratada com humanidade. O júri parecia de pedra. O golpe final veio quando chamaram o agente Daniels, o único policial que esteve presente e que agora buscava redenção. Em troca de imunidade, ele expôs a cultura tóxica que Harlow havia alimentado por anos. Mensagens, e-mails, orientações internas. Harlow tratava Miles como um soldado pessoal, incentivando agressões, ridicularizando vítimas e manipulando relatórios. Cada nova prova enterrava os acusados mais fundo. Não havia defesa possível. 2 semanas depois, o veredicto chegou rápido, quase impaciente, como se o júri estivesse ansioso para fechar aquela ferida. Culpados em todas as acusações federais. Miles recebeu 3 anos de prisão por violação de direitos civis, agressão agravada e falsificação de documentos públicos. Harlow pegou 20 meses por conspiração, obstrução e encobrimento sistemático. Ambos perderam permanentemente suas pensões e ficaram proibidos de exercer qualquer cargo público para sempre. O país comemorou. Manchetes explodiram. Para muitos, o caso havia terminado. Mas, para Maia, o peso continuou. Meses depois, ela estava no Centro Tático Avançado do FBI. O eco de tiros simulados enchia o galpão. Recrutas praticavam uma ocorrência de violência doméstica que podia desandar a qualquer momento, e Maia observava cada detalhe: postura, tempo de resposta, comunicação, leitura de risco. O incidente tinha mudado algo dentro dela, não apenas como agente, mas como mulher. Na sede do FBI, ela era uma autoridade respeitada, mas fora dali,
Ela continuava sendo uma mulher negra num país onde julgamentos precipitados podiam custar vidas. O agente responsável, supervisor Jordan Reeves, aproximou-se ao lado dela. Eles estão indo bem, comentou ele, observando os recrutas. Vão chegar lá, respondeu Maya, sem tirar os olhos da simulação. Reeves fez a pergunta que repetia desde o julgamento, sempre no mesmo tom suave. Como você está? Maya respirou fundo, ainda olhando para os recrutas. E pela primeira vez em muito tempo, ela parecia pronta para responder. Sinceramente, estou bem, Marcos. De verdade, respondeu ela com um leve sorriso cansado. Mas é um tipo de bem diferente. Não é ausência de medo, nem de raiva. É clareza. É lembrar que o uniforme que a gente veste, o distintivo que carregamos, não são coroas. São pesos, são deveres. Ela respirou fundo antes de continuar. Aqueles dois esqueceram isso. Trataram o distintivo como se fosse uma permissão para liberar o pior que havia dentro deles. O supervisor Marcus Hale inclinou a cabeça, concordando silenciosamente. Eles mancharam o que muitos de nós tentamos honrar todos os dias, disse ele com amargura. Mas você tem razão. Também são um alerta. Um alerta alto, completou Maya, porque nada do que fizeram teria crescido daquele jeito se pessoas boas tivessem falado antes. O silêncio é o primeiro reforço da injustiça. Ela pensou imediatamente em Donovan, o jovem policial que estivera presente no dia do ataque. Ele não havia encostado nela, não havia batido, não havia xingado. Mas também não havia parado nada, e esse vazio pesava como uma agressão silenciosa. Ele salvou a própria carreira quando decidiu testemunhar depois. Mas ela se perguntava, no fundo, que tipo de cicatriz invisível aquilo havia deixado dentro dele. O cenário de treinamento terminou. Os tiros simulados cessaram, e os recrutas se reuniram para o debriefing. Maya observou por um instante, depois se afastou. Sua parte ali estava concluída. Um novo caso a aguardava. Algo grande, uma operação de contra-inteligência complexa que exigiria dias sem dormir, relatórios intermináveis e decisões que podiam mudar destinos. Mas, mesmo mergulhando em outra missão, ela sabia que as marcas da galeria nunca sairiam dela. Aquilo era mais que uma lembrança, era uma tatuagem emocional, uma ferida costurada com propósito. Não era apenas sobre vencer uma luta jurídica. Era sobre o voto silencioso que ela fizera no chão frio daquele shopping, algemada, humilhada, impotente. Ninguém mais vai passar por isso se eu puder impedir. Desde então, cada passo dela carregava esse juramento. Ela não trabalhava apenas movida pelo texto de uma Constituição. Trabalhava pelo rosto de cada pessoa que caminha pela rua carregando uma cor de pele que o mundo insiste em interpretar. Por cada mulher que só queria comprar um vestido bonito sem ser tratada como suspeita. Por cada cidadão que só queria existir sem ser ameaçado. A estrada era longa, muito longa, e a escuridão sempre tentava encher os espaços vazios. Mas Maya, e muitos como ela, eram a luz que insistia em atravessar essas frestas. Uma luz que nunca apagava, mesmo quando o sistema desmoronava diante de todos. E ela sabia, a qualquer momento poderia surgir outro Miles. Outro Harlow, outra injustiça esperando ser exposta. Mas agora ela estava preparada. E você, o que sentiu quando Maya finalmente virou o jogo contra o policial que tentou destruí-la? Você já viu um abuso de poder e desejou que alguém tivesse coragem de enfrentar?
Deixe sua opinião aí nos comentários e apoie o canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que cobram responsabilidade, escancaram verdades e dão voz a quem sempre teve que lutar sozinho.